Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Aula de número 10. Estamos na lição de número 10. Neste domingo, 6/12 de 2020, que o tema da nossa lição é a última defesa de Jó. Jó faz a sua última defesa. O nosso texto áureo está no livro de Jó, capítulo 31 e versículo 4, que nos diz o seguinte: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A nossa verdade prática diz o seguinte: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, capítulo 29, dos versículos 1 ao 5, depois o capítulo 30, dos versículos 1 ao 5, depois o capítulo 31, dos versículos 1 ao 5. Amém? Falando sobre sobre a defesa de Jó, essa nossa verdade prática que falando retrospectivamente, foi o que Jó fez, a qual a gente vamos ver. Jó lembra do seu passado, fazendo uma retrospectiva, voltando no tempo, como ele era abençoado, como a mão de Deus estava sobre ele, sobre a sua vida, as bênçãos de Deus estavam sobre a sua vida. E ele lembrando do passado que as pessoas, os chefes da cidade, os jovens, os velhos, todas aquelas pessoas naquela comunidade o respeitavam, Ele tinha grande estima e respeito, A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. No nosso tópico de número 1, que diz o seguinte: Jó relembra seu passado de glória. E aqui vai dizer, prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao passado, Jó relembra, aqui no capítulo 29, a gente vai ver que Jó vai falar, no livro de Jó vai falar como ele lembra, como ele lembra até com saudade do tempo que ele era respeitado, ele era bem quisto, ele era bem visto na sociedade. Que diz o seguinte, o versículo 2 do capítulo 29. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 3. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. E aqui embaixo vai continuar, já falando retrospectivamente, lembrando de como ele era abençoado, como ele era próspero, como ele era próspero, como ele tinha muitas posses, como Deus guardava, a mão de Deus, a bênção de Deus era sobre a vida dele. Então ele lembrou com muita tristeza, do seu estado passado e do seu estado atual. Ele lembrou ele lembrou com alegria e com saudade, E agora, no momento que ele se encontra, ele estava triste, porque tudo aquilo era apenas lembranças, Era apenas lembranças e, no seu momento, aquilo nada mais importaria, porque ele estava passando por grande dificuldade, por grande sofrimento. E aqui ainda no capítulo 29, ele vai continuar nos falando assim, Quando saía para a porta da cidade, veja como ele era respeitado. E na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam. E os idosos se levantavam e se punham em pé, Sinal de respeito. Onde aqui vai dizer que ele colocava a sua cadeira na cidade, quando ele chegar e colocava a cadeira na cidade, no local lá na praça da cidade, Quer dizer, um local onde ele iria falar, onde ele iria discursar. E as pessoas jovens e idosos ficavam todos calados, e os mais velhos se ficavam de pé em reverência, porque ele também era juiz,
né? Ele também fazia julgamento das causas do povo daquela comunidade. E continuando aqui vai dizer, ó, versículo 9: os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca, né? Eles ficavam calados. Eles queriam ouvir, tinham prazer em ouvir Jó. A voz dos chefes se escondiam, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Veja como Jó era respeitado, né? Como já era benquisto, era respeitado, né? Tanto os chefes da cidade, os príncipes, todos paravam para ouvir. E o chamavam de bem-aventurado, porque ele tinha uma sabedoria sem igual, né? E ele passa a relembrar isso, né? Nesse capítulo 29, né? Ele passa a trazer essa lembrança. E nosso primeiro tópico vai falar que ele relembra do seu passado de glória, né? Do seu passado bom, maravilhoso, glorioso. E que agora, né? Tudo é apenas a lembrança. É apenas uma lembrança, né? De um período tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso que Jó viveu, né? E ele tinha, né? Ele não tinha só reconhecimento social, ele tinha reconhecimento social e reconhecimento espiritual, né? Ele tinha um reconhecimento social, a sociedade o respeitava, né? A sociedade, as pessoas paravam para ouvir. E ele tinha reconhecimento espiritual, por quê? Porque as pessoas se juntavam para ouvir dele. E sabia que ele tinha palavras sábias, sabia que Deus era com ele. E com as palavras sábias que ele tinha para falar para o povo, né? O povo sabia que dali vinha coisa boa. Quem sabe, nos momentos tão difíceis que a gente está passando nesse momento, né? A gente espera algo maravilhoso, algo glorioso, palavras de conforto, palavras boas, assim como as pessoas daquela cidade esperavam em Jó no seu estado de glória. Quem sabe você espera em alguém, né? Mas o verdadeiro, o único que tem palavras de conforto, que tem palavras verdadeiras que pode te consolar e te ajudar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Além do mais, Ele próprio se fez maldição para que nós fôssemos abençoados, né? O profeta Isaías vai dizer que com as suas pisaduras nós fomos sarados. Então é nesse que nós devemos confiar, né? O apóstolo Pedro vai falar que ele é que advoga nossas causas. Se a gente está passando por dificuldade, por alguma necessidade, devemos nos reportar sim ao Senhor Jesus, que está lá à direita do Pai, advogando e nos ajudando. E também clamar ao seu Espírito Santo que nos console, que nos instrua, que nos ensine, né? Que a Bíblia vai lhe dizer que a gente não sabe nem como orar. Veja como nós seres humanos somos tão pequeninos, né? Na nossa tão grande pequenez, que nós não sabemos nem orar como convém, a palavra do Senhor vai dizer. Mas o Espírito Santo vai lá e leva a nossa oração e traduz ao Pai aquilo que nós precisamos, né? Não se sinta só, meu irmão, minha irmã, amigo. Você que está passando por uma tão grande dificuldade, vem conhecer esse Jesus, vem conhecer esse Salvador. Ele não te deixa só, Ele está contigo. E o seu Espírito Santo, o Espírito Santo do Pai, está fazendo a obra aqui na terra de convencer do pecado, da justiça e do juízo, e mais, instruir e mostrar o caminho e seguir juntamente pelo caminho estreito que leva ao Pai, que leva ao céu. Glória a Deus por isso. Continuando aqui ainda sobre a última defesa de Jó, né? Vamos chegar agora no segundo tópico, né? Que vai dizer o seguinte: Jó lamenta seu estado presente. Falei há pouco que ele lembrava com saudade, fez uma retrospectiva do seu momento, do passado, né? Quantas coisas boas ele viveu, como ele era respeitado. E agora ele vai lamentar o seu estado presente, o seu estado miserável, degradante, humilhante que ele está passando, né? Se os irmãos aí têm acompanhado as nossas lições desde o início, vai ver que lá no início Jó era um dos homens mais respeitados, tinha posses, tinha tudo. E de repente, pela permissão de Deus, Satanás veio e tocou-lhe em tudo que ele tinha, né? Em todas as suas posses, todos os seus bens, todas as suas riquezas, tirou a vida dos seus 10 filhos. Ele se sentiu só. E posteriormente vai lhe infectar, né? Vai causar, melhor dizendo,
o diabo, uma doença, uma chaga maligna, né? Que vai consumir todo o seu corpo, desde a planta do pé até a sua cabeça. Tanto é que vai falar ainda lá no capítulo 2 que ele pegou o caco de telha para se coçar, pois o sofrimento era tão grande. Então ele passa assim a lembrar no seu estado, nesse sofrimento que está agora, né? Seu estado de miséria, de solidão, né? De repúdio das pessoas mais miseráveis daquele local. Até elas tinha nojo, né? Tinha repúdio, né? O açoitava, o empurrava, cuspia na sua face, né? O humilhava. Aquele homem que antes era tão respeitado e hoje era tão defamado, era tão injuriado, era tão desprezado, né? E ele vai lembrar do seu estado presente. E aqui vai dizer o seguinte, ó. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima, né? Provérbios capítulo 20 e 29 vai dizer que o adorno é dos moços e o clã é dos velhos. Ou seja, o clã é os cabelos brancos, né? Que era respeitado. Só que essa estima tinham por Jó quando Jó tinha a prosperidade, tinha a riqueza, né? Mas depois que tudo sobreveio sobre Jó e os seus amigos disseram que era por conta que ele pecou e tinha que confessar, né? E assim o pessoal da cidade o humilhava e não tinha autoestima, não tinha estima sobre ele, sendo ele mais velho, sendo ele um homem sábio, porque agora ele estava doente de uma chaga maligna, onde os irmãos que estudam a Bíblia sabem que historicamente todas as pessoas que tinham chaga e tinham doenças raras ou doenças de qualquer natureza, ele os afastava dos demais povos, né? Ele ficava afastado, ficava num local separado, né? Tanto é que vai ter um episódio dos leprosos, onde quando tem os leprosos, quando tinha lepra, era considerado imundo, né? Assim como Jó também foi, e o afastava da sociedade, ele vivia excluído. Era assim que era Jó no seu estado atual, no sofrimento atual que ele tinha, com a doença terrível que consumia seus ossos. Ele estava magro, né? Ele não conseguia dormir à noite. A Bíblia vai dizer que ele rolava na cama e o sono não vinha. E o osso se apegou à carne, ou seja, ele não comia direito. Ele era jogado no pó e da cinza, um sofrimento sem igual, né? E ele era desprezado também por parte dos jovens. Aqui vai dizer, ó, desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas, como eu falei lá no início, né? Vai estar no capítulo 30. Vai dizer aqui, ó, que no capítulo 30, o versículo 10 vai dizer, ó, abominam-me e fogem para longe de mim. E no meu rosto não se privam de cuspir. Ou seja, eles falam palavras abomináveis de abominação contra a vida de Jó e ainda o cospe, né? E ele não se privam, né? E aqui vai dizer, ó, capítulo 30, versículo 1, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado, ou seja, cujos pais não era nem digno, né? Não tinha nem dignidade de pôr com os cães do meu rebanho, ou seja, aquelas pessoas mais miseráveis do que Jó, que na concepção de Jó não dá nem para considerar com os cães do rebanho dele, ou seja, quando ele tinha um monte de cão que rodeava a sua mesa. Ele disse que esses moços, os seus pais não eram nem dignos de estar, não tinha nem esse tipo de dignidade. Mas mesmo assim, essas pessoas desprezíveis que não moravam na cidade, se os irmãos continuarem lendo no capítulo 30, vai ver que eles moravam nos barrancos, eles comiam só as raízes do zimbro, né? Nem a árvore ele tinha acesso a comer, ou seja, a árvore era tirada, ficava só as raízes, ele ia lá, tirava para comer. E eles eram expulsos das cidades, moravam em barrancos, moravam em esconderijos, eram desprezados, assim como Jó era. Mas até esses miseráveis abominavam a Jó, humilhavam a Jó, né? Cuspiam na face de Jó, o chutavam. Veja que estado deplorável Jó chegou. E aqui vai dizer ainda, ó, continuando aqui ainda no versículo 11,
que ele vai dizer, ó, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Ou seja, Deus, ele dizendo que Deus o abandonou, né? No versículo 31, não, melhor, no capítulo 31 vai dizer que ele foi abandonado por Deus, né? E foi abandonado por Deus e ficou sozinho, né? Ele quis dizer isso. E assim eles abominavam, fugiam, o batiam, o cuspiam, o humilhavam. Essas pessoas que não tinham nem onde viver, essas pessoas que eram bem miseráveis, mas mesmo assim o feriam, não só fisicamente, né? Onde ele já estava ferido de chagas, já estava sofrendo, e uma pessoa te empurrar, te bater, né? Ou jogar algo em ti, ou te cuspir, isso não fere mais a tua carne, já está debilitada. Isso fere também o teu emocional. Fere também o emocional. Creio eu que Jó sofreu uma pressão psicológica muito grande. Mas nós devemos lembrar que mesmo nessa situação difícil e deplorável que Jó passou, Jó não estava sozinho. Ele achava que estava sozinho. Tanto é que ele vai dizer aqui, ainda no capítulo 30 e versículo 23, ele vai dizer que, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Ou seja, ele perdeu a esperança. Ele não tinha mais esperança de ser curado, não tinha mais esperança de no amanhã ou em algum momento Deus estender a sua mão e livrá-lo de todo mal. Ou seja, ele perdeu a esperança, ele não tinha mais esperança. Mas isso não quer dizer que Deus não estava presente, a graça de Deus continuava lá, ele não estava vendo, ele não conseguia ver, por conta do tão grande sofrimento. Ele perdeu a esperança, mas não perdeu a fé, né? Quem sabe tantos de nós nesse momento tão difícil da humanidade, quantos já perderam a esperança? Quantos dizem que não tem mais jeito, que o caminho mais próximo agora é a morte, assim como Jó pensou, né? No versículo 23, a qual ele falou. E certamente ele ia ser levado à morte, Deus o levaria à morte e à sepultura no local de todas as pessoas, de todos os viventes, né? Todos passariam, ou todos irão passar por esta situação. Só aqueles, e quando Jesus voltar e estar bem perto, chamar para si, esses não provarão a morte, né? Mas até a vinda do Senhor, todos provarão a morte, porque a Bíblia vai dizer que é o salário do pecado, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem sabe você está sem esperança? Quem sabe perdeu-te a esperança? A esperança é Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Jó estava sozinho e sentia-se abandonado, mas Jó tinha uma fé e queria uma resposta de Deus, pois ele não estava entendendo. Mas nenhum momento ele praguejou, nenhum momento ele abominou aquele a qual ele servia, nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Mas sim, ele perdeu a esperança, mas a sua fé continuava viva. Ele continuava clamando e buscando a resposta de Deus. Se você está sem esperança, perdeu a esperança e até a fé, eu te digo que a fé é Jesus. Ele é o caminho. Confia nele e o mais ele vai fazer sobre a tua vida. Talvez você esteja dizendo, mas para ti é fácil falar, tu não está inserido no contexto do meu sofrimento. Eu até concordo em parte, porém eu creio no Deus que soluciona o impossível. Eu creio no Deus que faz o impossível. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, pois nós somos limitados, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é ilimitado. E certamente, se você ficar no lugar, ele resolverá a tua causa, assim como resolveu a de Jó nos capítulos posteriores, que a gente vai falar um pouco mais nas próximas lições, amém? Fica com essa palavra, que Deus possa estar te abençoando. Continua no caminho, não desiste. O Senhor é contigo. Eu sei que as lutas, as provações é difícil, mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. E continuando aqui, nós vamos ver no terceiro tópico, que vai dizer aqui, o futuro em aberto de Jó. Jó não tinha nenhuma esperança, né? Jó não sabia mais
planejar o seu futuro, porque como aqui no capítulo 30, versículo 23, ele sabia, né, na concepção dele, que ele iria morrer logo logo, que não tinha mais esperança para ele. Então o seu futuro era incerto, né? Mas mesmo assim ele vai fazer a sua defesa, né? Ele vai fazer a sua defesa ética, né? Ele vai falar que ele sempre andou no caminho reto, no caminho direito. Eu vou ler aqui, ó, capítulo 31 e versículos 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. O primeiro versículo vai dizer o seguinte, no capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixariam numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para os perversos, o desastre para os que obram iniquidades? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos, né? Jó aqui fazendo uma pergunta, ou várias perguntas, né? Dizendo que ele andou com sinceridade, que ele andou reto, e em nenhum momento ele olhou para uma mulher e a desejou, né? Foi uma das suas defesas, que ele não fixou os olhos numa virgem, não faltou com respeito, sempre na integridade, né? Na ética moral e sexual. Ele sempre foi íntegro. E na sua defesa ele vai apresentar isso para Deus, né? No capítulo 31. E se os irmãos continuar lendo, vai ver que ele vai dizer: e se andei com vaidade, né? No versículo 5. E se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberás, Deus, a minha sinceridade. Ou seja, ele estava sendo sincero. Ele disse: olha, Deus, pese em balanças fiéis, se eu estiver enganando, pois tu conhece o meu interior, tu conhece a minha situação, tu sabes que eu estou falando a verdade, tu sabes que eu estou sendo sincero, eu andei em integridade, eu não olhei, eu não cobicei a mulher do meu próximo. Tanto é que se os irmãos continuar lendo, ele vai dizer: se assim o fiz, que morra a minha mulher para outro, né? Ou seja, que minha mulher seja para outro, e que ele se encurve sobre ela, né? Se eu fiz tal coisa, né? Se eu agir com engano, se eu agir com malícia. E ele ainda vai continuar dizendo: se eu fiz com que a viúva deixasse de ser assistida, o órfão, né? As pessoas, os meus empregados, ou seja, os escravos também que ele tinha, se eu desassistir, se eu fiz qualquer coisa de natureza abominável, que o Senhor pese em balanças fiéis e me puna, se assim eu fiz. Então Jó estava fazendo a sua defesa ali, dizendo que ele foi íntegro em toda a sua maneira de viver. Ele não entendia por que ele estava passando por uma situação tão difícil, se ele andou com sinceridade e integridade perante o Senhor Deus, né? E ele queria uma resposta de Deus, né? Ele queria que Deus falasse com ele e que Deus respondesse a ele o porquê, né? O porquê. Aí ele vai dizer aqui, ó, tanto é que ele queria saber por quê, lá no versículo 35 do capítulo 31 vai dizer: ah, quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que meu adversário escreva um livro. Ah, quem me dera alguém que me ouvisse. Ou seja, na concepção dele, Deus não estava ouvindo, Deus estava em silêncio. E ele disse: o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, né? Todas essas questões que ele falou, né? Falou da viúva, do órfão, da virgem, né? Se agiu com malícia, né? Ele disse que em tudo andou integramente, né? Ele foi íntegro. E ele queria saber do Todo-Poderoso uma resposta, o porquê de tantos acontecimentos, né? E muitas vezes Deus fica em silêncio, né? Porque a vontade é de Deus e não minha nem tua. Muitas vezes a gente quer algo, quer uma resposta, mas a soberania é de Deus, o tempo é de Deus. É Ele dar quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Se Ele quiser ficar em silêncio e quiser te dar posteriormente, Ele é soberano. Quem somos nós para fazer questionamentos com o nosso Deus, né? Quem somos nós
para inquirir do nosso Deus que Ele nos responda. Somos pó e cinza, nós somos criatura. Maravilhoso é ouvir a voz de Deus, né? Maravilhoso é ouvir a voz de Deus, mas isso é quando Ele quer falar conosco, quando Ele quer se apresentar conosco, ou perante nós, como assim Jó esperava. Mas fica tudo dentro da vontade de Deus. O que nós devemos é continuar na integridade, assim como Jó continuou, né? Sendo sincero, sendo fiel, sendo íntegro, né? Fazendo o seu querer, a sua vontade, né? E confiar, colocar a nossa fé em ação e confiar que o nosso Deus está no controle de tudo, por mais difícil que pareça ser, por mais tenebroso o caminho, né? Por mais incompreensível que seja a situação, por mais sofrimento que possa ter havido naquele momento, naquele local, né? Naquele acontecimento, o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos guarda, nos livra, é um Deus que nos responde conforme o seu querer e a sua vontade, né? Glória a Deus por isso. Que Deus possa ajudar-te, que Deus possa guardar e te guiar, né? Pelo um caminho fiel, pelo um caminho certo. Ainda que você esteja meio abatido, meio desconsolado, meio sozinho, né? Que acha que não vai ter esperança, mas há esperança, né? Há esperança. Eu vou ler aqui, ó, capítulo 14, né? Que a epígrafe de Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana, né? E se você acha que não há esperança, né? Eu tenho esse versículo aqui para ti. Capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Capítulo 14 do livro de Jó, versículos 7, 8 e 9, que diz o seguinte, ó: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Ainda que a tua esperança esteja dessa forma, né? Que se envelheceu, se acabou, as raízes secou, mas a água, quando ela passar, que é a palavra de Deus, né? Passar, e com a sua água passar pelas tuas raízes, vai haver o renovo. Tenha paciência, espere, confie. O teu Deus é um Deus do renovo. O teu Deus é um Deus de resposta, né? Pegue a tua esperança de volta, se agarre no Senhor, pois o Senhor é o único que pode te responder corretamente e fazer aquilo que tu espera, ou melhor, te surpreender positivamente. Amém? Muito obrigado por você ter ficado conosco até o final, né? Eu quero concluir dizendo que ainda que as adversidades da vida sejam tão grandes que você não possa ver um horizonte, o céu se tornou de bronze, ficou escuro, ainda que você esteja andando na escuridão, que pareça que você está sozinho, que você vai perecer, mas o Todo-Poderoso está contigo. A sua luz, né? A sua glória, a sua mão está sobre a tua vida. Tu não estás sozinho, não desiste. Não desiste desse Deus, não desiste de lutar, né? Deus está contigo assim como estava com Jó. Jó não estava sozinho, Jó só não entendeu naquele primeiro momento. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, no livro de João, que o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu irás entender depois. Então tu não está compreendendo agora, tu não está conseguindo ver agora, mas olha pelos olhos da fé, pois o teu Deus está no controle de tudo, amém? Muito obrigado por ficar até o final, e se Jesus não vier, no próximo domingo teremos mais uma aula abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus possa te conceder uma semana maravilhosa na sua presença. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, por ficar até o final, tá? Deus possa te abençoar. No nome de Jesus, tá? Amém. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te guiar, que Deus possa te capacitar, que Deus possa te iluminar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.